Boa noite, Marcos. Boa noite. É o Kelvis, Adelmo, que você falou que ia fazer exame hoje? Não. Ele comentou comigo, né, para amanhã, eu acho que era. Ele botou lá no grupo, não foi, Kelvin? Você vai fazer uma avaliação psicológica? Sim. Avaliação psicológica para quê mesmo? Avaliação psicológica você tinha posto no grupo lá. Parece que você, não sei se colocou no grupo, né? Comentou de... Não, ele postou no grupo que ia fazer um exame, né, Kelvis? Qual exame que você já fez ou vai fazer? Eu vou fazer ainda. É no aplicativo. Ah, no aplicativo. É que eu tenho que a farmácia disponibilizou. Farmácia disponibilizou? Sim. Eu entendi no grupo que você ia conversar com o médico, não era não? Eu já conversei com a médica 2 vezes, Ah, tá. que é a terapeuta. Entendi. É avaliação sobre o que mesmo? Eu não sei, mãe. Aí. Fica à vontade, tá? Porque assim também, Sim, eu vou falar. na medida que você sentir a vontade, né? Tá. Se quiser expressar aí Eu vi um link que mandaram sobre o inconsciente lá no WhatsApp. tá em casa, né, agora. Sim, faz tempo. Você faz química, né? Você falou? Processos químicos. Processos químicos. É curso Sim. técnico? É tecnólogo. 2 Tecnólogo. anos e 8. 2 anos? E 8. E 8. Ah, é? Terminando o curso, você tem um diploma de tecnólogo em química, é isso? Sim, eu tenho a aprovação pelo Conselho Regional de Química. Entendi. Aí eu vou para a indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica? É. Aí em São Paulo, né? Eu estou em Guarulhos. Guarulhos, é. Grande São Paulo, é Zona Norte. Aham. Isso aí. Está cursando agora o tecnólogo, ensino médio, né? Não, é na Uninter que eu faço. É Centro Universitário Internacional. Aham. Aqui a gente está estudando através da literatura, tá? Sim, eu sei. Escritores literários, né, que expressam seus sentimentos, sua situação interna, né, o interior de cada um, aparece através da literatura, né? Entrou uma colega aqui que trabalha com autismo, né? É a Lúcia, primeira vez que aparece, né, Lúcia? Boa noite, Adelmo. Boa noite a todos. É a primeira vez que eu estou participando aqui com vocês. Tem assim, do meu domingo muito ocupado, eu realmente, no domingo fica mais difícil participar. Vou tentar participar o máximo nas quinta-feiras. Obrigada, hein, Adelmo, pelo convite e bom estar aqui. Você fica na Bahia, né, Lúcia? Não, eu sou nordestina, mas eu fico aqui em Minas, em Leopoldina. Eu moro atualmente aqui em Minas. Você trabalha em escola, não é? Eu trabalho com escola, né, tenho uma especialização em psicopedagogia e atendo crianças
né, dentro da escola, crianças atípicas, com vários diagnósticos, né, não só autistas. Entendi. É na área de inclusão, então, não é isso? Isso, na área de inclusão e desacreditando um pouco aí nos estigmas, né, nos paradigmas colocados sobre essas crianças e tentando descaracterizar essas crenças que limitam tanto a infância. Ah, tá. Adelmo, também eu já tenho um diagnóstico também da paralisia cerebral durante a infância também. E também eu trabalho também. Eu trabalho há 11 anos na Droga Raia. Droga raia? É, Como é que se chama? Balconista? não, é farmacêutica. Pois é, Droga Raia é uma farmácia, É mas uma empresa farmacêutica que só vende remédio, que é uma das maiores que tá junto com a bandeira Drogazil também. isso aí. Mas tu perguntei, você trabalha como no balcão do comércio, da farmácia? Assistente operacional de farmácia, que eu fico mais na parte da perfumaria. Ah, tá. Não fico mais na parte do balcão, no caixa, ou só na parte da perfumaria que eu dou uma olhada às vezes. Aham, Mas também eu faço um excelente trabalho também. entendi. Que faixa de criança que é na sua escola, Lúcia? De 0, porque nós temos uma creche, né, de 0 a 3 anos, e de 4 até 10. Entendi. Dessas crianças que você atende, faz acompanhamento dentro da escola, que vem com os diagnósticos já, né? Já vem com diagnóstico. Aí Ok. chegam na escola, já tem tem todo o suporte terapêutico, né? Mas eu sempre mantenho uma distância muito considerável do meu atendimento, das minhas estratégias enquanto escola, do que os consultórios apresentam, né? Eu não dialogo muito com essas estratégias de consultório, não. Entendi. Porque no meio social é o desempenho ali do que uma espécie de um tratamento. Seria o que a criança consegue produzir, né? Não é nem isso, Adelmo, porque assim, quando os pais vêm para a escola, eles vêm com uma ideia não, o sonho, que a criança vai aprender igual, né? Então, até que a gente descaracterize um pouco essa ideia nos pais, porque nós sabemos das limitações, nós sabemos das dificuldades do tempo que cada criança tem individualmente, inclusive sem diagnóstico, cada uma tem seu tempo de aprendizagem. Então, a primeira observação que eu faço nessas crianças, né, com essas crianças, é a partir principalmente de 2 anos, é como que está se desenvolvendo a ideia de sujeito, né, ou no caso, a autoimagem. Quando a criança se percebe em relação ao outro, por exemplo, uma criança tira 100 na prova, vamos dizer, numa avaliação, e o outro e ela tirou um 0, quando essa criança vê que o colega tirou 100 e ela tirou 0, e ela se incomoda, nós reconhecemos que dentro dessa criança tem um sujeito que está se formando, porque ela se sentiu menor, mexeu na autoestima dela e tudo mais. Quando essa criança, ela tira 0 e o outro tira 100, ela não está nem aí. Ela fez um rabisco preto, e o outro pintou colorido, e ela não percebe que existe algo diferente entre ela e aquele colega. Então, essa criança já tem um autoconceito, uma autoimagem comprometida. Então, as intervenções são diferenciadas.
né? As estratégias são diferenciadas. Então, assim, a gente traz mesmo essa criança para a escola para desenvolver esse eu, desenvolver essa imagem, desenvolver a ideia de sujeito, fazer com que ela desenvolva, não preocupadas com a aprendizagem conceitual padronizada, curricular, né, mas desenvolvendo principalmente os aspectos de socialização. Deve ser muito lindo o seu trabalho, Lúcia. Parabéns. Obrigada. É muito bacana mesmo, porque nós já conseguimos tirar crianças do espectro autista, né? Não na cura, mas porque assim, a gente contestou o diagnóstico e acreditamos que aquela criança que olhava para a gente, que olhava dentro do olho, que respondia, né, que tinha um vínculo afetivo, aquela criança tinha algo que fazia algo diferente. E a gente já conseguiu, inclusive assim, não verbal, fazer verbal. É muito bacana, é desafiador, mas é muito bacana. Porque tem que ter muita sensibilidade para observar todos esses detalhes, né? E cada um apresenta de uma forma diferente, né? Exato. Por exemplo, vamos aos consultórios, né? Terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudióloga, psicóloga, uma rede de apoio que eles têm, né, muito grande. Então, eles vêm para a escola e aí já vem com que todos nos procuram, não só a mim, mas toda a minha equipe, né, nossa equipe, já querendo que nós transformemos as nossas ações em consultório. Eu digo, não, alto lá. Aqui é a escola, aqui é outra coisa. A sua ação, do jeito que eu não vou lá, né, provocar vocês nas ações pedagógicas, nas ações psicopedagógicas, aqui é outra vibe, aqui é outra ordem, né, de trabalho. E aí, assim, a gente vai construindo, né, lógico que eu falo de forma mais técnica, não vou falando de forma mais técnica, mostrando, assim, os espaços, né, o coletivo que é a escola, porque no consultório é individual, no coletivo que é a escola, e vamos conquistando, vamos, né, desenvolvendo aí. É uma conquista paulatina, né? Você vai aos pouquinhos, né? Porque não é fácil lidar com o sistema, né? Não é fácil. Os pais são muito ansiosos, né? Porque eles querem resultados. Então, lidar com os pais, lidar com o luto dos pais, que também é uma coisa que nos preocupa, porque quando as mães, né? As mães, que até vocês colocaram hoje no grupo algumas coisas sobre a ausência da paternidade e tudo, e é verdade, né? Eu tenho crianças que foram totalmente abandonadas pelos pais, o casamento se desfez. Então, até que a mãe se reorganize, né, para preencher a lacuna daquele filho sonhado, que não chegou, né, porque ela teve toda uma gravidez, teve todo um pós-parto, sonhando naquela criança que ela gestou para a vida. De repente se depara com um diagnóstico que pode ser qualquer outro, síndrome de Down, né, qualquer outro síndrome, ou qualquer outro transtorno. Aquela mãe tem que sepultar aquele filho sonhado que não nasceu. Entendi. Nossa, que bacana, entendi perfeitamente. Porque é uma expectativa que foi frustrada, né? Essa frustração você colocou de uma forma muito bacana que eu não tinha percebido ainda. É um luto mesmo, né? É um luto. Tem que sepultar a criança sonhada e aceitar a criança que existe. Aceitar, e eu te digo mais, gestar. Isso, gestar, exatamente. Gestar. E é uma gestação que não são apenas 9 meses. Né? Então, tipo, é muito complexo essa compreensão, é muito complexa essa conversa com as mães, né? E, tipo, a gente fica com as crianças, nós temos crianças no integral, que têm... Eu sempre digo assim, não vamos dizer que a criança é autista, né? Porque nós confiamos que elas podem sair desse espectro.
Elas são portadoras do TEA, né? E quem sabe, de uma hora para outra, esses meninos dão um salto. E por aí vamos. E na tua experiência, você já viu isso acontecer? Já, inclusive com relatos maravilhosos de pais. Nossa, isso deve ser recompensador, né? Por toda a luta, né? É muito recompensador. E assim, tipo, a gente tem que olhar a criança e observar essa criança como ser social. Não é como um bicho, como um animal, ou como algo que foi pensado para realizar os sonhos dos pais, os sonhos de uma sociedade, de um processo, de um padrão. Né? Então, a gente primeiro tem que, vamos dizer, tem crianças que a gente tem que domesticar, porque elas vêm, né, nessa domesticação, Parecendo um bichinho mesmo, né? Assustado, né? nessa domesticação afetiva, de acolhimento, de colo, né, de vó mesmo, porque eu gosto muito de falar, vem para a avó, né, porque eu sou a avó do grupo, e nesse acolhimento, nesse choro da mãe, nesse choro da criança, né, nesse despertar de ambas as partes se aceitando, a mãe aceitando essa criança, a gente vai conseguindo muitas coisas. E valorizando cada, tipo assim, quando a criança descasca a banana, gente, esse campo linguístico de descascar uma banana é algo fantástico no TEA. Pegou a toalhinha do lanche, pôs sobre a mesa, que compreensão de mundo é essa que ele está tendo? Né? Pode não ser nada, mas para a gente que está observando e trabalhando, é tudo. Claro, cada gesto, né? Cada Tem que ser gesto. considerado, com certeza. E reforçado, então, né? A gente trabalha muito a percepção da criança, a percepção da linguagem, qual é a linguagem que está presente na criança. Quando eu digo assim, pega para mim a toalha azul, ela vai lá e pega a toalha vermelha. Ela não acertou a toalha azul, mas ela acertou a toalha. Então, esse campo linguístico dela está preservado. Talvez o conjunto de cores ela ainda não tenha desenvolvido, mas ela entendeu a intencionalidade de pegar a toalha. Então, dando o mínimo de campos de linguagem preservados, ali podem ser são os primeiros pontos de abertura de sinapses. Uhum. Você sabe que você pode fazer aquilo evoluir, né? Que existe ali uma conexão, né? Exato. Tem algo preservado que eu posso linkar. Muito bacana mesmo. Então, vamos lá. Desculpa, tá, Adelmo? Não, calma, fique tranquila, porque é o depoimento da experiência real, né? Porque aí você não está comentando a partir dos livros, né? Você viu na realidade. Aqui a gente tem um menino, né? Que você começou a mencionar que ele está, então, entrando aí no campo linguístico. O Kelvis, quando não estiver falando, você desliga o microfone, aí quando você for falar, você liga, que aí, isso, valeu, obrigado. Um garotinho interessante aqui, Lúcia, que com 8 anos, pela primeira vez, falou a palavra pai. A mãe agora mandou, ontem, várias fotografias de quando ele tinha 6 meses, quando estava no colo, amamentando ainda. Ele tinha todo um olhar, assim, ativo e não era aquele olhar apagado então, a curiosidade se manifestava já no olhar, então. Diz ela que chegou a falar pela primeira vez a palavra papai e mamãe com 1 ano e pouco, assim, 2 meses. Ela teve que trabalhar, deixou por conta, e aí o menino regrediu, nunca mais falou palavra nenhuma. Aí, esses dias agora, ele começou a se interessar pelo espelho, a imagem dele, recuperando o que você acabou de mencionar, essa palavra, de quem tira 0, quem tira 10, né? Como é que afeta a autoimagem? Eu me envergonho, né? Um 0 é uma vergonha para mim mesmo. Tá?
Esse garotinho começou a mexer na vergonha dele quando tinha uma tinta no rosto. Ele, na filosofia, a gente tem a questão assim, pelo menos uma coisa ele sabia, né? Que esse rosto dele não tinha essa mancha. Aí ele despertou uma curiosidade no espelho, e a partir daí ele voltou persistentemente a se olhar no espelho, e agora está, digamos assim, namorando a própria imagem, né? Assim, de vez em quando dá uma olhadinha no espelho, não é toda hora, né? Com isso, ele está entrando no processo de alfabetização. Você vê só, até então, até aqui, a mãe, assim, desprezava um pouco esse, esse modo de querer encarar a questão desse menino, tá? Ele estava num processo mecânico aí, de um método chamado ABA, né? Que é tentar instrumentalizar, mas ele nunca focou a atenção, assim, o tempo todo, progresso nenhum. De repente, começou a progredir. Ela mandou um vídeo da instituição, que as meninas lá agora estão, assim, fascinadas, vendo ele. Bota 3 objetos, ele pega o numeral 3 e põe do lado, né? Onde tem o algarismo 3, né? a, a letra, né? Ele não sabe contar 1, 2, 3, mas ele pega o 3 e bota ali. Faz o pareamento, né? 5, 7, está começando a identificar a imagem numérica com o... Então, é um processo rudimentar de alfabetização que a gente faz com os bebês, assim, de 1 ano e meio, 2 anos, começa a botar aquele pino em pé, assim, os argolinhas redondas, um pino triangular, o que é triângulo. Todo pai faz isso em casa quando tem criança, né? Na creche faz, tem os deveres de casa, que eles estimulam a você fazer também com ele em casa, para ir aumentando, ganhando terreno, né? Aí a mãe, agora que ela foi entender o que significa o sentido de uma autoimagem como condição para o progresso. Porque esses 7 anos que passou, né, não foi os 7, né? Começou aí com 4, 5, 6, 7, tem agora 3 anos que frequenta escola, mas sem falar nada, nunca aquietou-se, né? Dava umas crises, a estagiária tinha que tirar da sala, não conseguia ficar sentado numa cadeira, esperando o tempo passar, né? Vendo uma aula transcorrer. E, como você também falou, Lúcia, assim, nada de clínica, é ali no ambiente social, tentando instrumentalizar alguma coisa, só que era sempre progresso zero, tá? De uma hora para outra, o menininho danadinho agora começou a se interessar pelas coisas, a quietar mais, tinha dificuldade com defecar pela casa, assim. Ela falou assim, agora ele está começando a sentar no vaso, tá? O estranho também é que mesmo na situação anterior, que não tinha essa famosa imagem de si mesmo, ele sabia discernir claramente, porque na rua ele andava com a mãe segurando na mão, não podia soltar, né? Mas nunca urinou, nem ficava pelado na rua. Mas a primeira coisa que fazia dentro de casa era tirar a roupa e o descontrole total das fezes da urina. Então, no ambiente íntimo, ele tinha esse mau costume, vamos chamar assim, né? Mas assim que agora ele tem essa imagem dele mesmo para si próprio no espelho, dentro de casa, porque dentro de casa também é um ambiente social, concorda? Quer dizer, ninguém anda pelado, né? Tá? Dentro de casa você não faz o cocô na sala, né? Mas começou a ter esse discernimento. Então, se ele tirava um 0 antes, né? Tá? Agora está tirando nota melhor um pouquinho, né? No ambiente social da família. E um processo, então, educativo que estagnou lá com 1 ano e meio, 2 anos, que é o controle, então, do esfíncter, né? Você sente um instante que vem, que você corre para o banheiro, todos nós somos assim, né? Esse sentimento de corpo associado à vergonha e à conquista de um mínimo de sociabilidade dentro do lar, a partir de um toque, né? Que nós estamos chamando de despertar
de si mesmo a partir de um reconhecimento da imagem e do que eu fico envergonhado, então, ou quero imitar os que o doméstico, né, dentro de casa também fazem. Mora com a mãe e a avó, e a avó senta no vaso quando precisa, né, a mãe também, tá? Uma visita ou outra que vai, né? Ele vai por imitação, agora já se responsabilizando com esse tipo de comportamento. Agora, na escola quer CID, quer medicalizar, né, assim. Aqui, nesse menino agora, a mãe disse assim, Adelmo, a concentração dele melhora através da Ritalina, né? Estão dando também a Ritalina, porque ele fica mais tempo concentrado. Aqui nós estamos separando um pouco a leitura de quinta para o estudo da literatura e domingo mais para investigar autoimagem no autismo, né? Eu nem preparei hoje para mostrar esses vídeos que a moça me mostrou ontem, me enviou ontem, a mãe desse garotinho. À medida, então, que a gente vai avançando nesse estudo, a gente vai vendo o sentido, porque a questão é complexa, tá? Assim, eu até fiz um textinho aqui hoje, esses textos que eu faço, né, para servir de guia para a gente, que nós estamos pesquisando uma área que parece uma mata virgem, tá? Território onde nem Lacan, nem o Freud, nem ninguém entrou, nem Melanie Klein, nem... Estou procurando, o Marcos, de vez em quando, o colega do grupo aqui me envia, a esposa dele lida também com escola, com criança assim, né? Me envia, assim, não temos encontrado nada, é tudo método ABA, né? Mecanização, e nunca toca no sujeito, que é a palavra que a Lúcia usou aqui. E o sujeito, onde é que ele está? Né? Não tem sujeito aí, é um cachorro, é um gato, é um animalzinho que... E quando fala sujeito, difere do cachorro, da vaca, do boi, né? A gente não fala sujeito porque sujeito gato, né? Sujeito cachorro, não existe, né? Papagaio e tal. Sujeito é uma palavra que se aplica só ao humano, né? Nunca em minha vida sequer pensei que a imagem fosse a doença humana, né? Tá? A imagem é uma questão tão doentia que você tem que respeitar até o paciente no consultório, tá? Tem que respeitar o paciente. Quer dizer, ele chega e fala alguma coisa, você sabe que não é bem aquilo, mas se você for jogar duro com ele, você está mentindo, né? Então, não, aí, tá vendo? Não pode. Então, a imagem é uma questão que até não é muito tato, assim, no consultório. Você já está no consultório do psicanalista, pagando caro, tá? Uma sessão de psicanálise, na minha idade, para quem eu vou, assim, atendo. Você fica cheio de dedos para falar, né? Tem que esperar um ato falho, tá? Que é onde a defesa ficou vulnerável, escapuliu alguma coisa que não queria dizer, e isso chama ato falho, né? Quer dizer, a proteção da imagem é tão violenta que você tem que ficar com o ouvido ligado ali, assim, você falou uma coisa aí. Então, mesmo que você esteja no ambiente, no consultório do analista, você não rasga a fantasia, tá? Tem uma camada, assim, que tem que esconder, né? Mas isso é uma questão aqui que nós estamos vendo assim, o Freud foi descobrir isso com 58 anos de idade. Então, pacientemente, ele enrola, ele não diz tudo, fala tudo que vem à cabeça, ele fica calculando, né? Não vou falar tudo, claro, né? Não vou dar a senha da minha conta bancária, né? Não vou abrir a minha intimidade e me expor assim a nu, né? Deixar a minha subjetividade escancarada, né? Nem diante do analista. Mas quando você está assim, arrombado, né? E o médico manda tira a roupa, fica pelado aí. Doutor, que vergonha, nada disso. Quer dizer, o médico, ele não... O Freud misturou um pouco quando ele achava que no mundo da subjetividade você ficava despido nu, como quando você chega na maca, né? Tá? Tomou uma queda de moto, levou um tiro, está com uma faca pregada nas costas, tem uma infecção urinária, tem que abrir as pernas da mulher, enfiar algum aparelho pela vagina dentro. Vai ficar respeitando a intimidade?
Então, quando vai mexer com o corpo humano, o problema todo está na subjetividade, então. Tá? Como é que foi alojar-se isso aí, hein? Ela não disse. Tem um colega aqui em Vitória, a área médica é muito violenta. Assim, né? A gente fala umas coisas assim, até fere os ouvidos. É um proctologista, Cidadel. De vez em quando, chega aqui no pronto-socorro, uma ambulância, apavorado correndo, o cara lá na roça, aguenta, esconde até não poder mais. Quando ele está já roxo, né, inchando, aí traz ele de ambulância. Ou ele enfiou uma banana verde no ânus, né, uma mandioca, alguma coisa que não sai mais. Rapaz, a gente tem que ir pelo orifício do ânus, com um aparelho, assim, para remover pedacinhos, porque você não pode também arrombar, removendo. Nesse caso, você nem vai perguntar como é que esse objeto entrou aí. Né? Ele estava se masturbando, ele estava querendo, né, uma paranoia de sexo, que o ser humano tem isso aí, esse desvio de comportamento, vamos chamar assim. Mas aí você começa a entrar num território só da medicina, né? Esses homens que lidam com esses casos de extrema urgência que, cara, quando ele vê que ele vai perder a vida, ele chama a ambulância, né? Morrer ninguém quer. Ele esconde, né? Fala, Melk. Você levantou a mão, Melk? Não? Desculpa, Adelmo, acidente. Ah, tá. Então, assim, eu como engenheiro, agora com essa idade que eu estou ainda, é recente essa questão para mim, tá? Nunca em minha vida sequer, uma vez pensei que a imagem fosse a doença humana, tá? Apesar de óbvio demais, justamente por ser óbvio, né? Escapa a percepção. Não escapa, não está errado aqui, né? Escapa a percepção. Tá? Aquilo que você está muito lidando com isso, você nem percebe. O que consola é saber que nem o Freud teve esse pensamento, muito embora ele citasse na interpretação dos sonhos de 1900 o doente imaginário de Muriel, né? Doente da imagem. A imaginação do homem é a sua doença por estar vinculada à sua imagem, né? O temor humano é o temor de imagens e de sua própria imagem, né? Tirou um zero, fica com vergonha, né? O temor é imaginário, né? Em que sentido? Do que vão dizer, do que irão pensar, de como irá se apresentar, do que ele vai falar, de como será visto, de como será julgado, se será aceito ou não, do que dizem dele por aí, do que poderá dizer de outros, ele mesmo dizer de outros, imagens que reaparecerão em sonhos noturnos, sob a forma de pesadelos, que Freud deu o nome de retorno do reprimido vindo do inconsciente. A gente está levantando essa poeira toda, quer dizer, será mesmo que é um retorno do reprimido? Porque você relaxou dormindo, vem aquilo que você de dia controlou, tudo isso aqui que você controlou de dia para não dizer, de noite aparece, né, na forma de descontrolado, né? A censura reduz e você começa a sonhar. Então não é tão inconsciente assim, né? É uma coisa que você mantém reprimido, porque de dia você não pode socialmente ficar aparecendo aí com a mandioca enfiada no ânus, tá certo? Tá? Então, esconde até não poder mais, quando está morrendo, e aí que as pessoas vão entender. Ah, você está aí, então chama a ambulância. Aí não é só ninguém assim. Como é que você fez? Ninguém vai ficar, poxa, você não devia ter feito isso. Numa hora dessa, você vai perguntar? Primeiramente, é a vida, né? Freud introduziu o narcisismo já em idade madura, com 58 anos de idade, né? Então, quase a minha idade, tá? Não era mais um jovenzinho que ele foi descobrir isso, tá? A descoberta, após a descoberta que a imagem, então, que é um obstáculo, né? O homem sofre da autoimagem mais do que da imagem, né? Porque tudo isso aqui que falou aqui, né? Na verdade, está rebatendo em cima de uma autoimagem, né? O que eu vou dizer? Vai rebater na minha autoimagem, né? A imagem que eu faço de mim mesmo, para mim mesmo, por isso, então, é que eu tenho que controlar o que eu vou fazer. Muito embora o cara que enfiou uma banana da terra verde no ânus, ele não pensou muito, né? Como é que eu vou fazer para tirar isso daí, né?
Mas a autoimagem dele, nesse momento, ele abriu uma brecha, então, né? Não calculou muito bem. Diante do crescimento desordenado de humanos autistas que não falam nenhuma palavra, nós estamos focando mais nesse divisor de águas, tá? Porque se a gente começar a abrir, aí começa o espectro, né? Há um limite, um antes e um depois, que é você adquiriu uma autoimagem igual esse garotinho, que recuperou agora com 8 anos, né? Aquilo que o menininho no espelho, que a gente mostrou um vídeo, já várias vezes repetido, ele fica rodeando atrás do espelho para procurar a imagem dele, até achar. Esse menino aí do vídeo que a gente mostrou agora, esses dias, ele está interessado por essa imagem com 7 anos de atraso. Atrasou 7 anos para despertar nele de novo aquilo que ele já teve antes. E a mãe diz assim, engraçado, Adelmo, agora que eu estou entendendo, ele já teve essa imagem um dia. Ele tinha curiosidade, assim, e depois apagou. Ele ficou alienado da realidade. Nenhum objeto mais, assim, despertava a curiosidade dele, não, tudo era indiferente. Muito embora ele tenha um repertório na mente dele, armazenado, de muitas coisas que têm imagens e nomes. Quando a mãe fala assim, bota chinelo, ele entende, bota chinelo. Nunca fala a palavra chinelo. Mãe, cadê meu chinelo? Mãe, eu quero um chinelo azul, como diz aí a Lúcia. Não identifica as cores. Ela me dá uma toalha verde, ele traz uma toalha, né? E sabe o que é uma toalha porque precisa, mas ele não. Ah, eu não gosto de verde. Aí já somos nós, neuróticos, né? Ah, eu não quero uma toalha rosa, né? Feminina, então, eu sou gay. Então a gente já começa com o julgamento. Mas antes disso, alguns nomes eles entendem. E alguns começam a falar, de tanto ouvir esses nomes. Eu pedi a rosa. Daí a pouco você começa a cobrar, né? E não pode prosseguir indiferente às cores, né? E vai acabar associando as cores com a autoimagem dele, assim, eu não quero aparecer com chinelo verde. Aí começou a combinar o que eu quero ou não com aquilo que eu vou vestir. Tá? Porque vou ser visto dessa maneira. E é dessa maneira eu não quero ser visto. A neurose começa a instalar. A neurose humana é, então, vinculada à autoimagem pública, né? Só que esse é um tema tão banal, assim, tão idiota, ao mesmo tempo tão profundo, que a gente quase não acha documentos nesse sentido, bibliografia para ir lendo, né? Um livro assim que instruísse. Quase não acho, né? Vou perguntar, estou falando aqui quase não acho, mas a Lúcia trabalha com isso, né? Tem mestrado nessa, né? Nem perguntei com muito detalhe, porque a gente não entra muito na intimidade, é a pessoa que vai falando, né? Mas assim, você encontrou algum material, Lúcia, que na sua pesquisa, estudo aí, assim, o vínculo da autoimagem, com essas questões que eu estou falando? Você mencionou a toalha, né? Você falou assim, as cores já não, né? Por enquanto você despreza perguntar muito sobre cores. Aí você começou a ler, você encontrou alguma bibliografia, material assim de leitura? Não, Adelmo. Não? Até porque a minha pesquisa, ela não é nessa área. A minha pesquisa é na área da autonomia, da construção da autonomia. Então Então, tá. assim, viu? Realmente eu não tenho nenhum amparo teórico do que você está Então, falando. a pesquisa de mestrado foi na autonomia. Foi. Agora, para você lidar com a educação lá na escola, você revista, livro, tese de mestrado, você tem procurado para ver se acha, para te orientar, né, como professora, né? Você precisa de alguma coisa, gente. Por que essa criança, como você disse, a cor, né? É porque a cor está vinculada, né, a isso que a gente está falando aqui. Você quer sair com a roupa preta? Quer, né? Mas você já é uma pessoa madura, assim, eu não quero aparecer de preto na rua ou de rosa. Agora, uma criança que está caminhando nessa direção, por que ela não quer ou quer? Assim que ela tirar um zero, porque tem uma nota da roupa, né, o que é uma insatisfação dela com as coisas, ela vai começar a, seletivamente escolhendo, né? E isso é uma coisa que vem da linguagem, você tem que saber nomear. Então, você quer que cor? Que ele não diga, mas ele escolhe uma cor, daí a pouco você vai parear um nome com aquela cor.
Assim como esse menininho está botando o número 3 ao lado de 3 objetos. Ele pega uma cartolina com o número 3 e bota lá junto com as 3 abacates. É o caminho da alfabetização, né? O grupo de pesquisa investiga em profundidade essa questão, né? Então, nós estamos nessa questão aqui, ó. Autoimagem como sendo a causa da tragédia humana, então, tá? Essa perspectiva aqui que nós estamos atacando. A maior escritora brasileira, Lígia Fagundes Telles, discorre em sua obra, a partir dos personagens, sobre a influência na autoimagem da autora, ela, tá? Por isso que nós pegamos hoje aqui Invenção em Memória. Vamos começar a ler aqui um livro pela primeira vez da Lígia, esse livro já com 82 anos de idade, tá? Uma mulher maduríssima, né? Muito experiente. Totalmente preocupada com a autoimagem, mas recuperando isso lá da infância. O título é interessante porque Invenção em Memória, tá? Estão ligados, né? O que você inventa está ligado à sua memória. Olha que interessante. Você vai resgatando, e vamos ver como é que a gente já faz esse resgate. Então, aqui nós estamos agora fora do autismo, né? Nós estamos diante de uma pessoa altamente intelectual, uma redação bem sofisticada, né? Porque a gente já leu um livro autobiográfico dela chamado Cirano de Pedra, que demorou 10 encontros para ler o livro todo, onde ela faz uma autobiografia, porque ela pega uma menininha chamada Virgínia, lá com 5, 6 anos, quando ela usava boneca ainda, criança pequena, começou a descobrir dentro de casa a origem dela. A Lídia transporta um personagem, pedaços da vida dela, porque ela tinha 5 irmãs, né? A mãe separou com 1938, quando ela tinha 20 anos de idade. A mãe sempre demonstrava um enorme talento para a música, tinha um piano vindo, o avô era milionário, né? Mandou vir um piano para dar para a filha. A filha casou, e aqui vai aparecer um pedaço da biografia dela, está disfarçada em literatura. Vamos ler para ver, tá? A Lígia era bem demoníaca nesse ponto. Ela misturou a literatura com o diário íntimo, chão de infância. Algumas lembranças me parecem fixadas nesse chão movediço, as minhas páginas. Em outros contos, a gente viu como é que a mãe dela catava umas meninas assim abandonadas, tá? Que não tinha, como você falou, Lúcia, assim, as mães que, né? Muitas abandonam o filho, então naquela época, crianças de rua ou, né, em orfanato, a mãe pegava umas dessas para ajudar em casa, chamada pajem, né? Algumas lembranças me parecem fixadas neste chão, as minhas páginas. Minha mãe fazendo seus cálculos na ponta do lápis, ou mexendo o tacho de goiabada ou ao piano, ó. Tá? O famoso piano da mãe da Lígia. Era dona de casa, tinha que lavar roupa, tinha que fazer a comida, mas ela também tinha um dom artístico, tocando as suas valsas. E tia Laura, a viúva eterna, que foi morar na nossa casa e que repetia que meu pai era um homem instável. Tia Laura pode ser aquela doida do romance Cirano de Pedra, né? Meu pai era um homem estável. Eu não sabia o que queria dizer instável, mas sabia que ele gostava de fumar charutos e gostava de jogar. A tia um dia explicou que esse tipo de homem não consegue parar muito tempo no mesmo lugar e por isso estava sempre sendo removido de uma cidade para outra como promotor. O pai da Lígia, o verdadeiro, era um delegado, parece, tá? Assim, ele tinha essa função que era móvel, né? Ficava viajando de uma cidade para outra. Era deslocado, né? O governo ou a prefeitura mandava ele para cá e para lá. Sabia como gostar de charutos e gostar de jogar. A Lígia também narra na vida privada dela, quando ela fala nas entrevistas, assim, que o pai dela era um jogador. Então ela fala assim, meu avô era milionário, meu pai remediado e eu sou filha pobre. O pai dela perdeu tudo em jogo e nessas mudanças. Esse tipo de homem não consegue parar muito no mesmo lugar. Fala, Lúcia. Quando ela se refere aí às páginas,
ela está se referindo às lembranças? É, Porque parece que as páginas aí não seria alguém, não seria uma pessoa ou umas pessoas. assim, é porque, como você está chegando agora, vão ajudar, né, assim, para facilitar. A Lígia, em entrevista e também nos contos, antes, ela tinha muitos páginas. Em todo lugar ela menciona os páginas nos contos, né, disfarçado em literatura, mas aqui é mais biográfico, tá? Porque ela está em invenção e memória, assim, o que eu me lembro eu vou narrar. Então, essas páginas eram a pretinha, daqui a pouco ela vai dizer aqui, tá, a pretinha. Então, ó, promotor ou delegado. Ele ia de uma cidade para outra, tá? Aqui que era o drama da Lígia, ó. O pai dela ficava viajando, promotor ou delegado, sempre vai para o seu, né? Não me lembro o nome do pai dela, assim, isso agora vai ser deslocado para a cidade não sei aonde, ele tinha que ir embora. Então, minha mãe fazia os tais cálculos de futuro, dava aquele suspiro e ia tocar piano, e depois arrumar as malas. Tá vendo? Ela vai dizer, escutei que a gente vai se mudar outra vez. Mas vai mesmo? Perguntou minha pajem Maricota. Ó, a mulher que cuidava, então, das crianças, né? Que a mãe da Lígia tinha uma pajem para cuidar das 5 crianças que ela teve, né? Ajudar a cuidar, né? Então, a Maricota, que é uma pajem que acompanha a família, né? Uma empregadinha, né? Uma menininha mais velha, 14, 15 anos, assim, que cuida das crianças, né? Adota e vai morar junto, né? É um agregado familiar lá do Machado de Assis. Estávamos no quintal chupando os gomos de cana que ela ia descascando. Não respondi e ela fez outra pergunta. Sua tia, Laura, né, vive falando que agora é tarde porque a Inês é morta. Quem é essa tal de Inês? A página finge que não sabe ou pergunta, né? Quando fala Inês é morta. Sacudi a cabeça, não sabia. Você é burra, Maricota resmungou, cuspindo o bagaço. Fiquei sabendo, olhando meu pé, amarrado com uma tira de pano, tinha sempre um pé machucado, corte, espinho, né, caco de vidro. A garotinha, né, que andava descalço pelo quintal, né? A Lígia teve infância, tá vendo? Uma questão hoje, assim, os meninos que também de apartamento não têm infância, né? Quantas vezes o Adelma que pisou em espinho, chegou em casa, mãe, tô com prego no pé. Tá? Amarrava aquele pano ali, botava lá um negócio, uma criolina, alguma coisa para não infeccionar, esperava para ver se não tinha infecção no corpo, né? Febre, essas coisas. Entrou um espinho no pé, né? Onde ela pingava tinta de iodo, ó. As crianças tinham infância, não tinha? E é nessa hora que você sente a dor, você sai gritando, mãe, mãe, né? Para isso tem que ter a linguagem. Depois amarrava aquele pano. No outro pé, a sandália pesada de lama. Essa página era uma órfã que minha mãe recolhera, tá vendo? Tive sempre uma página que me dava banho, me penteava papelotes nas festas e me contava histórias até que chegasse o tempo da escola. Então a Maricota aí, ó. A Maricota era preta e magra e carapinha repartida em trancinhas, com uma fita amarrada na ponta de cada trancinha. Então ela sabia se cuidar. Uma pretinha de uns 12, 14, 15 anos, né? Menina já, mocinha. E tinha os cuidados que a menina tem que ter, né? Feminino, né? Quer dizer, a página não era cuidada pela mãe, né? A página era para ajudar a cuidar das crianças. Então ela sabia se cuidar, né? Tá? Umas trancinhas pretinhas assim, não, né? Aquela cor pretinha, né? Pelo que ele diz aqui, né? Maricota era preta, ó. Não sei da Inês, mas sei do seu namorado. Tive vontade de responder, tá? Então essa página tinha um namoradinho. Ele tinha feição de cavalo e é trapezista no circo do Leão Desdentado. Estava sabendo também que quando ela ia encontrar o trapezista, soltava as trancinhas e escovava o cabelo até vê-lo abrir-se em leque como um sol negro. O que a criança está observando, né? E agora repórter com 82 anos. Esse livro foi publicado em 2000. A Lídia nasceu em 1918. Ela estava com 82 anos de idade, lembrando da infância, né? Quando ela viu a página de Maricota se arrumando para sair com o namorado.
Fiquei quieta. Tinha procissão no sábado, e era bom lembrar que eu ia de anjo com asas de penas brancas, meu primeiro impulso de soberba, ó. Enquanto que as asas dos outros anjos eram de papel crepom. Boa noite, chegando aí o nosso colega. Aqui nós estamos lendo um livro, é o Pedro, né? Nós estamos lendo um livro, que é o Pedro Minsky, né? Que entra com esse codinome aí de leve, que se chama Solidão, um continho do livro Invenção e Memória. A Lígia, com esse título, ela colocou assim: eu vou inventando o que vem na memória, tá? Ela começa o primeiro conto, que se chama Solidão, onde ela lembra a história infantil dela, né? Onde ela está aqui, então, no momento em que a pajem arrumou ela com aquela asinha assim nas costas, né? Tá? Tinha procissão no sábado, e era bom lembrar que eu ia de anjo, com asas de penas brancas, meu primeiro impulso de soberba, enquanto que as asas dos outros anjos eram de papel crepom. Corta mais cana, porque estava chupando cana lá, né? Ela lembrou do sábado, mas a cena na memória dela é um instante no terreiro lá, chupando cana. Quero chupar cana. Corta mais cana, pedia a pajem maricota, né? E ela levantou-se enfurecida. Pensa que sou sua escrava? Olha só. Ela é escrava, né? Tipo de escrava, né? Escravidão, né? Porque a mãe da Lígia recolhia essas meninas para ajudar em casa. Então, não tinha salário, né? Ganhava comida, roupa, habitação. A escravidão já acabou. Também a Lígia dando as ferroadas dela, assim, né? Continua existindo escravidão, né? Você pega uma pretinha para trabalhar em sua casa, continua sendo escravidão. Ficou resmungando enquanto começou a procurar em redor. Estava sempre procurando alguma coisa, e eu saía atrás procurando também. A diferença é que ela sabia o que estava procurando. Uma manga madura? Jabuticaba? Então, aquela pretinha, correndo para lá e para cá, para procurar alguma coisa, segundo a Lígia, na narrativa dela, né? Eu já tinha perguntado ao meu pai o que era isso, escravidão. Mas ela soprou a fumaça para o céu. Dessa vez, fumava um cigarro de palha e começou a recitar. Então, devia ter uns 18 anos por aí, né? Para estar fumando essa página. Começou a recitar uma poesia que falava no navio cheio de negros, presos em correntes que ficavam chamando por Deus. Parece que começa a entrar na ficção. Eu não li aqui a introdução. Quer ver? O que fala aqui o comentador, tá? Porque o livro tem a orelha, né? Que alguém leu e faz a apresentação do livro como uma marketing, né, do livro, né? Serão essas lembranças reais ou foram invadidas pelo imaginário? Tá? Ela começa a misturar ficção com perguntas de adulto, né, sobre o navio negreiro, né, os escravos, como é que eles vieram. É possível para essa ficcionista, que é a Lígia, né, separar a memória da invenção, aquilo que ela lembra de fato da realidade, ela está inventando, né, na ficção. Ou serão ambas assim como vasos comunicantes que acabam de se encontrar, né, águas assim. Valeu, Lúcia. Obrigado por ter vindo. A gente vai agendando um horário, tá, para a gente conversar em videoconferência. A Lúcia é ocupada, né? Tem família, assim, essa leitura aqui, né? Tem as privacidades dela. A gente conversa outra hora, tá bom, Lúcia? Obrigado por ter vindo. Assim que você tiver oportunidade de arrumar um horário, você vê como é que a gente também navega aqui, assim, na formação do adulto com reminiscências infantis, né? Como é que uma criança hoje não entra no mundo da linguagem para fazer uma narrativa dessa? É isso que nós estamos investigando, né? Como é que você vai dando instrumentos para a pessoa também se tornar um sujeito, né? E narrar a sua história, tá? A gente vê aqui, assim, como é que ela... Porque aqui no conto, ela começa a entrar na ficção, né? Tá?
Ela começa a lembrar de procissão, que é onde a mãe levava nas missas, toda arrumadinha, com asinha de anjo, mas também tinha os navios negreiros, né? Há um navio cheio de negros, presos em correntes. Que ela, enquanto menino, não tinha visto, né? Ela foi estudar isso mais na frente, né? Deus, eu repeti quando ele parou de recitar. Fiz que sim com a cabeça e fui saindo. Agora já sei. Sábado tem profissão, lembrei. Vai me chamar, vai me fazer papelote? As trancinhas no cabelo? Vamos ver, ela disse enquanto juntava os bagaços de cana no avental. Foi até a lata de lixo e, de repente, riu, sacudindo o avental. Depressa, até a casa da Joana Louca. Quem chegar por último vira um sapo. Eram as pazes. Levantei-me e saí correndo atrás dela. Sabia que ia perder, mas ainda assim apostava. Quando não aparecia nada melhor, a gente ia até o campo para colher flores que Maricota enfeixava num pano. E com cara de santo oferecia à madrinha. Chamava minha mãe de madrinha. Às vezes ela desenhava com carvão no muro as partes dos meninos e mostrava. É isso que fica no meio das pernas, tá vendo? É isso. Mas logo passava um trapo no muro e fazia ameaça. Se você contar, você me paga. Aula de educação sexual, tá? A escola vai chamar isso aqui de aula prática, né? Então a Maricota fazia um homem nu, né? Botava lá, depois apagava. Depois do jantar era a hora das histórias fantásticas. Na escada que dava para a horta, instalavam-se as crianças com a cachorrada. Engraçado, assim, que a gente que é homem, né, é educado separado das mulheres, evidentemente, né? A vida inteira que eu ia para o banheiro, assim, no futebol, no ensino médio, na escola técnica federal, tinha aula de educação física, e depois você ia tomar um banho, trocar de roupa. Os homens ficam todos pelados, né? Vê o sexo do outro. Muito depois que eu vim saber que as meninas nunca se mostram peladas, tá? Os banheiros femininos, quando elas tomam banho, eram todos eles individuais. Ela está mostrando aqui, ali, de como é que você fica sabendo do sexo, ó, através da página Maricota, né? Que mostrava o sexo do homem, do rapaz. É isso que fica no meio das pernas, tá vendo? E como é que a mulher ia ver um homem com o peru do homem? Vou falar logo assim, né? Como é que ela ia ver? Nunca via, né? Onde é que está esse troço? Que eu imagino que seja, né? Na prática, a Maricota mostrava, né? Mas as mulheres são tão fechadinhas que nem entre elas uma vê a vagina da outra, né? Assim, vamos falar logo assim. Depois do jantar, era a hora das histórias fantásticas. O pudor feminino difere muito do homem, né? Na escada que dava para a horta, instalavam-se as crianças com a cachorrada. Eram tantos os cachorros que a gente não sabia que nome dar ao filhote da última ninhada da Kate. A Kate é a cachorra da Lígia, ela fala em documentário isso, tá? Acabou sendo chamado de hominho, era um macho. Foi nessa época que apareceu a Filó, uma gata meio doida que acabou amamentando os cachorrinhos porque a Kate estava com crise e rejeitou todos. Aqui é biográfico, tá? Ela tem a história que ela vê já narrou esse outro romance, né? Em outro espaço. Cachorro também tem crise, avisou tia Laura. Ó, é uma entrevista, né? Que ela fala na TV Roda Viva que ela tinha um cachorrinho, uma cachorra que se recusou a amamentar os filhotes. Aquilo que ela disse lá na TV Educativa parece que no romance. Tá? Cachorro também tem crise. Ah, não vou dar de mamar, não. Tem que trabalhar, gente. Avisou tia Laura, olhando pensativa para Kate, que dava mordidas no filhote que vinha procurar suas tetas. Aqui também nós estamos diante do seguinte quadro, tá? Como a Lígia disfarça tudo de literatura, ela jamais tem que ir um analista para contar isso.
escritor literário, ele já assim, não, já dei meu recado, né? Por que que eu vou ter que falar isso ao analista? Quando eu era criança, eu tinha uma cachorrinha que nasceu os filhotes. Ah, mas isso deve ser complexo de Édipo, né? Tá? Lá no consultório do analista vai dizer assim, será que ela teve algum trauma? Ué, você ficou traumatizada? O que que isso representa na sua vida? Essas perguntas teóricas, né, que leu em Freud. Então, aqui, assim, eu não preciso ir lá falar alguém para vir com essas doideiras na minha cabeça. Eu falo logo na minha experiência pessoal. Ela teve uma crise, né, a cachorrinha. O cachorro também tem crise, né, de depressão e tal. As histórias apavorantes das noites na escada. Eu fechava os olhos ouvidos nos piores pedaços, tá vendo? Escutava da Maricota histórias terríveis, que ela, então, não tinha ninguém vigiando, né? Imagina só a mãe da Lígia, com uma empregadinha dentro de casa, que falava tudo para as filhas, o natural, né? Sem aquele ambiente controlado que hoje tem, né? As histórias apavorantes das noites na escada. Eu fechava os olhos ouvidos nos piores pedaços. O pior de todos era mesmo aquele, quando os ossos da alma penada iam caindo diante do viajante que se abrigou no casarão abandonado. Como essa pretinha, né? A página veio lá de outro mundo. O que ela viu lá que ela está narrando dentro de casa, tá? Hã? Noite de tempestade. Vinha o vento uivante e apagava a vela, e a alma penada ameaçando cair, eu caio. Eu caio. E gemia a maricota com a voz fanhosa das caveiras. Pode cair, ordenava o valente viajante olhando para o teto. Então caía um pé ou uma perna descarnada, ossos cadentes, pulando e se buscando no chão até formar o esqueleto. Em redor, a cachorrada latindo. Aqui ela entra no mundo de Edgar Allan Poe, tá? Ali já mistura ficção com realidade e começa a entrar, né, ó. Em redor a cachorrada latindo. Quer parar com isso? Gritava a maricota, sacudindo e jogando longe o cachorro mais exaltado. Nessas horas sempre aparecia um dos grandes na janela. Tia Laura, tio Garibaldi, um dos adultos, né? Passava ali para dar uma olhada, para ver o que essa maricota estava fazendo. Dá uma espiada, né? Passa assim a mamãe, passa a titia, ocupada, né? Dá uma olhada pela janela, para impor respeito, tá? Mas não ficava sentado escutando, né? Dava uma olhada e ia embora. Quando a maricota fugiu com o trapezista, eu chorei tanto que minha mãe ficou preocupada, tá? A gente leu um conto lá atrás, e a mãe controlava para que as páginas não arrumassem namorado, né? Que ela perdia a funcionária, né? Tinha que arrumar outra página. Quando Maricota fugiu com o trapezista, eu chorei tanto que minha mãe ficou preocupada. Menina mais ingrata aquela. Acho cachorro muito melhor do que gente. Ela disse ao meu pai, enquanto ia arrancando os carrapichos do pelo do Volpe. A mãe da Lígia, né, dizendo ao marido assim, acho cachorro melhor que gente. Disse ela ao marido, pai da Lígia. Porque o cachorro fica, né? O cachorro não arranja namorada assim, o marido e vai embora, tá? Fugiu com o trapezista, ó. Acho cachorro pior, é muito melhor que gente. Ela disse um dia ao meu pai, enquanto ia arrancando os carrapichos do pelo do Volpe, que já chegava gemendo. Ele sofria com antecedência a dor da retirada de carrapichos e bernes. Então ela mistura tudo na mente dela, tá vendo? Invenção e memória, assim, recupera um tempo em que a página estava arrancando piolho, né? Pelo do cachorro, carrapichos e bernes. E ela assistindo, né? De vez em quando passava o adulto, né? Tia Laura ou Garibaldi, na janela dava uma olhada. A página seguinte, então a página fugiu, arrumou um namorado, desapareceu. Gente, é pior que cachorro, vai embora, então trouxe outra. A página seguinte também era órfã, mais branca. Falava pouco e também não sabia ler, mas ouvi minha mãe prometer, como prometer a outra, eu vou te ensinar.
Chamava-se Leocádia. Quando minha mãe tocava piano, ela parava de fazer o que estava fazendo e vinha escutar. Madrinha, por favor, toca O Sonho de Lili. Madrinha, então, era a mãe dela, né? Leocádia não sabia contar histórias, mas sabia cantar. Aprendi com ela a cantiga de roda que cantarolava enquanto lavava a roupa. Aí aquela música infantil, Nesta Rua Tem um Bosque, né? Que se chama Solidão, dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Menina afinada, tem voz de soprano, disse tia Laura, batendo com o leque na mesa. Estava sempre se abanando com o leque. Soprano, soprano, fiquei repetindo e correndo em redor de Leocádia, que ria, aquele riso de dentes fortes, e perguntava o que era soprano, e eu também não sabia, mas gostava das palavras desconhecidas, soprano. Então, aqui é uma palavra da Lígia, né? Da mãe da Lígia, que a mãe da Lígia era pianista, né? Voz de soprano emprestou a empregada na narrativa do conto imaginário aqui, né? Vem brincar, Leocádia. Eu chamava e ela ria e dava um adeuzinho. Depois eu vou. Fiquei sondando e o namorado? Da Maricota eu descobri tudo, mas dessa não descobri nada. A gente leu no outro conto que uma empregada, quando disse que ia casar, ir embora com o namorado, a mãe proibiu, né? E aqui nesse conto, ela mistura as coisas, né? Da Maricota eu descobri tudo, mas dessa eu não descobri nada, porque a outra, quando ela arrumou outro namorado, ela escondeu tudo. No dia da fuga com o namorado, é que ela foi embora de repente. Como ela tinha dito que ia embora com o namorado, a mãe proibiu. O namorado seguinte, ela não falou nada de casa, né? Só falou não, ela pegou e foi, na verdade. Porque você adota uma página e não quer perder. Tem que treinar tudo, né? Então ela também fica numa prisão no controle de quem é o responsável por ela, né? Como é que ela vai sair dali? Só escondido mesmo. Olha só como é a vida, né? Morávamos agora em Apiaí. Depois então mudando de cidade. E a Lígia, o pai dela, realmente morou em Apiaí. Quando a gente vê na biografia, aparece a cidade aqui. Depois da mudança, tão comprida, com o piano no gemente carro de boi. Isso, sem falar nos vasos de plantas e na cachorrada que veio no caminhão com a Leocádia e mais a custódia, uma cozinheira muito velha que mascava fumo e sabia fazer o peru de Natal. Meu pai, a tia e minha mãe, comigo no colo, todos amontoados no tal Fordeco, meio escangalhado. Ford, ó. Fordeco. Meio escangalhado que meu pai ganhou numa rifa. Com o carcereiro guiando, era o único que sabia guiar. A Piaí e a Escola das Freirinhas. Aqui ela fala comigo no colo, ó. Ela é bem pequena ainda, né? Devia ter uns 5 anos por aí. Memória de 5 anos de idade, né? 4, 5 anos, né? No caso está num caminhão Ford, não vai deixar solta, né? Na carroceria, provavelmente, né? Porque esse caminhão é antigo. Minha mãe, quando veio da roça com meu pai com 8 crianças, vieram tudo em cima do caminhão. Só lá dentro da mulher era o motorista e... O Adelmo, mas isso também pode ser memória adquirida, né? Porque ela pode ter ouvido, né, a família comentar essas coisas também, né? Pode ser que não seja tudo memória dela mesmo, né? Verdade. Ela mistura no marketing do livro, né, que é aquele prefácio, assim, leia esse livro e tal, o cara falando lá em cima, né, que a gente viu rapidamente. Pode voltar depois para ler as orelhas, né? Ele fala assim, é difícil discernir, mas a Piaí é uma cidade existente, tá? E essa mudança com o tamanho do piano, que ela fala gigante, ó, mudança tão comprida com o piano, a mãe dela tinha esse piano, né? Ela mistura tudo, tá? Pode ser memória adquirida também. Aliás, é memória adquirida combinada com a existente na realidade. A Piaí e a Escola das Freirinhas. Quando nessa tarde voltei da escola, encontrei todo mundo de olho regalado e falando baixo. No quintal, os cachorros se engalfinhando. Por que a Leocádia não foi me buscar? E cadê minha mãe? Tia Laura baixou a cabeça, cruzou o chale no peito, fechou o leque e foi saindo meio de lado. Essas cenas que você vê, né? Bentinho atrás da porta, que ele escutou aquele monte de conversa, né? Essas cenas de criança, né? De jovem.
e forma a memória da gente, né? Desse jeito, quando aconteceu coisas, aconteceu alguma coisa, fechou-se no quarto, Custódia soprou o braseiro do fogão e avisou que ia estourar a pipoca. A Leocádia fugiu? Perguntei. Ela começou a debulhar o milho. Isso não é conversa de criança. Essa mesma frase apareceu lá na Ciranda de Pedra. Quando a Virgínia queria saber as coisas. Estava no quarto da mãe louca, perguntava as coisas, a mãe ia falando, daí a pouco entrava a empregada lá, acho que era Juliana, né? Isso é coisa que Virgínia perguntona, né? Isso não é conversa para criança. Por que você quer saber se a Leocádia fugiu? Então entrou minha mãe, fez um sinal para a custódia. Sinal que eu conhecia, depois a gente se fala. Acariciou minha cabeça e fui para o quarto de tia Laura. Disfarcei com um prato de pipoca na mão. Quer dizer, a garotinha está ali dentro tentando descobrir o que está acontecendo, né? Estou escondendo as coisas. Disfarcei com um prato de pipoca na mão, banzei um pouco e fui escutar de trás da porta da tia. Olha só. Vai dizer, dona Ellen, que você nunca foi escutar de trás da porta o que sua mãe e seu pai andavam falando, cochichando lá, né? Não lembro. Eu não lembro de nada, né, gente? Fui escutar de trás da porta da tia. Contei que meu marido estava viajando, era a voz da minha mãe, e que a gente não sabe lidar com isso. Uma tragédia, Laura, uma tragédia. Então o médico disse, minha mãe parou para se assoar, que ela pode ficar na enfermaria até o fim, vai morrer. Laura, enfiou o agulha de tricô lá no fundo, meu Deus. Fala. Loucos por Literatura levantou a mão, ou estou enganado? Qualquer pessoa que quiser falar, não precisa levantar a mão, pode entrar falando também, tá? Às vezes tropeça aí na mão, eu vou perguntar e não é só um tropeço. Aqui, ó, ela vai falar de um aborto, na verdade, tá? Aquela confusão toda, né? É porque a Leocádia apareceu com, né, um bebê e teve que abortar. Pode ficar em enfermaria até morrer. Laura, enfiou a agulha de tricô lá no fundo, meu Deus. A voz sumiu e logo voltou mais forte. Grávida de 4 meses. E eu sem desconfiar de nada. Era gordinha e agora engordou mais. Foi o que pensei. E a mãe falando com o marido, ela ouvindo atrás da porta, né? Hoje ela me reconheceu e fez aquela carinha alegre. Ô, madrinha, era tão inteligente, queria tanto aprender. Quer dizer, a Leocádia, então, na próxima página, né, engravidou do namorado. A Lê queria até aprender música. Tia Laura demorou para falar. Agora é tarde, gemeu, mas não tocou na Inês. Inês é morta, tá vendo? Aquela metáfora de cima, né? É para ligar com isso aqui, né? Não tocou no assunto da Inês. Em dezembro tinha quermesse. Então ela dá um salto aqui, ó. Vem a memória de infância, ela narra, né? No dia que a empregada morreu, né? Em dezembro tinha quermesse. Minha mãe e tia Laura foram na frente porque eram as barraqueiras. Eu iria mais tarde com a custódia, que ficou preparando o peru. A cozinheira custódia ficou no lugar da pajem por enquanto, né? Quando passei pelo jasmineiro, no quintal, anoitecia, vi o vulto esbranquiçado por entre os galhos. Parei. A cara úmida de Leocádia abriu-se num sorriso. A quermesse, Leocádia, vamos? Eu convidei e ela recuou um pouco. Não posso ir, eu estou morta. Aqui já parece história macabra, tá vendo? Quem leu Guy de Maupassant, assim, Amon, enfim, histórias macabras, né? Kate apareceu de repente e começou com aquele latido desesperado. Antes que viessem os outros, tomei-a no colo. Fique quieta, quieta, ordenei baixinho na sua orelha. A menininha, né? A cachorrinha dela. E o latido virou um gemido de sofrimento. Quieta, aquela é a Leocádia, você não se lembra dela? Comecei a tremer. É a Leocádia, repeti, apertei a Kate contra o peito, e ela também tremia. Soltei-a. Pode ir, mas não chame os outros. Escutou isso? Kate saiu correndo. Ela mistura tudo aqui, né? A Lígia.
Kate saiu correndo e desapareceu no fundo do quintal. Quando olhei na direção do jasmineiro, não vi mais nada, só a folhagem com as florzinhas brancas no feitio de estrelas. Entrei na cozinha. Que cara é essa? Estranhou a custódia. Encolhi os ombros e ajudei a embrulhar o peru no papel manteiga. Vamos depressa que a gente está atrasada. Vamos, tem que levar o peru, né? Na cabeça da menininha, ela está cheia de fantasias, tá? Temos que levar o peru. Vamos depressa que a gente está atrasada. Ela resmungou, me pegando pelo braço. Parou um pouco para me examinar melhor. Mas o que aconteceu? Você está chorando? Enxuguei a cara na barra da saia. Me deu uma pontada no dente. Mente, né? Foi naquele dia que o dentista chumbou? Que era a cera do doutor Lustosa? A Lígia também adota assim, o que chama de licença poética, tá? Ela vai narrando, né? Misturando, como disse a Ellen, né? Adquirida dos livros que ela leu em Edgar Allan Poe, misturado com memória adquirida, com memória vivida. Deu só uma pontada, já parou de doer. Pegue o meu lenço, ela disse, abrindo a sacola. Ofereceu-me o lenço de algodão branco, bem dobrado. Na calçada deserta, ela ainda parou um pouco para prender a fivela no cabelo. O peru era meio velho, mas acho que ficou bom. Enxuguei os olhos com raiva e cruzei os braços contra o peito. Outra vez o tremor. Fomos andando lado a lado em silêncio. Aqui é uma vovó com 82 anos de idade, tá? Contando histórias, né? A Lígia está com 82 anos, em 2000 isso aqui, tá? É um continho de 2000, ó. O continho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas e meia, tá? A Lígia aqui, então, ela parou com aquela narrativa de Ciranda de Pedra, que ela fez em 1954, né? Separou-se do Gofredo, logo em seguida casou com Paulo Emílio, de 1960 até 2000, passou 46 anos. 46 anos depois, ela está então com 82 anos, é uma vovó, né? Porque o filho dela, Gofredo, teve 2 filhas, né? Vovó contando histórias, tá? No livro chamado Invenção em Memória. Isso aqui, ó. Tem um cachorro, tem um barquinho, né? É um desenho surrealista, tá? Guardar momentos na caixa de sonho e depois entreabri-la. Aqui é quase que um poeta, né? Apresentando o livro dela, tá? Guardar momentos na caixa de sonho e depois abrir esses momentos com as mãos do imaginário e da fantasia para mostrar o conteúdo daquela caixa vivida na infância, né? Guardado com carinho ao leitor. A descoberta é só prazer. Lígia ama tanto o sonho como a criação. São 15 histórias onde flashes da infância e da juventude ganham cores e sabores no processo de criação. Tá? A menina que descobre os mistérios da solidão. E em que se chama a solidão? Ou da morte. Tema tão recorrente na obra da autora. Em Suicídio na Granja, um morango e profundo questionamento da maturidade e do envelhecimento em Se És Capaz. E assim agora, né? As histórias guardadas na memória. Invenção em memória na evocação de cenas e estudos e estados de alma da infância e da adolescência atinge um dos mais belos efeitos da obra da autora. Aqui, então, ela abandonou aquelas construções ficcionais da Ciranda de Pedra, mas permanece parecido, né? Tem um deslocamento, né? Mas não deixa de ser parecido também, porque a Virginiazinha lá, criança, é a mesma aqui da Invenção em Memória. Os desfechos surpreendentes provocam o imaginário do leitor e nos convidam a completar, a colocar um ponto final.
Aqui no privado hoje, com a colega que está escrevendo a tese de mestrado, a Hanusa, sugeri colocar assim, porque sempre tem um cantinho para botar um lembrete, né? Botar o poeminha chamado Eu, que a Lígia publicou com 20 anos. Esse poeminha chamado Eu, ela em conflito com ela mesma, assim, o que eu posso dizer? Então, não é assim, sociedade machista, ou sociedade patriarcal, ou negro, ou pobre, ou mulher, ou homem, assim. O homem também tem dificuldade de dizer as coisas, às vezes até mais que a mulher. Mas, assim, como é que eu tenho coragem de publicar a minha história? Quer dizer, a gente não vai mudar o mundo, mudar merda nenhuma, assim, mas pelo menos, assim, colocar uma posição, a posição que é assim, você é autor da sua história, tá? Ela não está impedida de publicar isso aqui, tá? Porque é mulher, ou porque, né, isso, aquilo, é negro, então é racismo que fala hoje em dia, né? Ela se aventurou a escrever, foi publicando e foi dando certo. O primeiro conto dela, em 1938, chama Eu. O que eu sou capaz de fazer? Que a mãe dela, como que eu vou dizer assim, se acovardou, né? Ela preferiu ser mãe, cuidar das 8 filhas, até enjoar disso, separasse. Se ela quiser ser pianista, ninguém ia proibir, não. Tá? Não deu conta de abandonar e exercer a arte de tocar piano em público, né? Fazer recitais. É uma decisão pessoal, né? Quando separou, estava tarde demais, já era a senhora, né? Já tinha passado uma vida, né? Morei com uma mulher que agora que foi exercer a arte dela, assim, ninguém impediu que ela exercesse antes. Enquanto fazia engenharia, trabalhava de engenheiro na Vale do Rio Doce, à noite, fim de semana, por que ela nunca fez? Tem uns desenhos lindos guardados nos cadernos. Cada poema que, se você lê, você não acredita. Era um artista e tanto da palavra e do desenho, mas que não foi o Adelmo que proibiu, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém, não. É tudo imaginário. Quer dizer, esse drama da autoimagem que nós estamos pesquisando, assim, você tem medo da sua imagem ficar exposta e diz que foi os outros, né? Ah, porque... tá? Covardia você falar assim, né? Culpar os outros porque você não consegue ter coragem de fazer as coisas, tá? Aqui são 9h26. Vamos ler mais um, é um conto rápido, né? Então, quem está presente aqui, né, os colegas, tem algum comentário? Margarete, Ellen, né? Quem quiser, a gente vai passar para o próximo, porque nós estamos abrindo um pouco a caixa do baú da Lígia, tá? Essa caixa preta, né? Então, assim, também dizer a Lígia era mulher adiante do seu tempo, ou a Lígia, essas frases do feminismo, são aqui, costuma falar, a Adelma é um homem à frente do seu tempo, né? Não existe, tá? É um homem que era engenheiro e agora tornou-se pesquisador da literatura, da subjetividade. Não é à frente nem atrás do meu tempo. Estou vivendo minha época, né? Então, se você tem coragem de sair fazendo as coisas, não está na frente nem atrás do seu tempo. Você é só uma pessoa de coragem de fazer as coisas, mais nada. Alguns se justificam e se despedem através de cartas. Suicídio na granja, ó. Tá? Aconteceu um suicídio na granja. Alguns se despedem, né? Ah, vou me suicidar. Telefonemas ou pequenos gestos, avisos que podem ser mascarados e pedidos de socorro. Quem quer suicidar, se não avisa nada, vai lá e pula, né? Mas há outros que se vão no mais absoluto silêncio. Porque se matar é fácil, tá? Eu fiz 5 tentativas de suicídio. Então, você não queria morrer, né? Pô, se matar é fácil. Não precisa tentar o suicídio. Basta pular debaixo de um ônibus, de uma ponte, enfim. Mas está dizendo aqui, né? Há outros que se vão em silêncio. Ele não deixou nem ao menos um bilhete? Fica perguntando à família, a amante, o amigo, o vizinho e principalmente o cachorro. Interroga com um olhar, ainda mais interrogativo do que o olhar humano. Suicídio por justa causa e sem causa alguma, e aí estaria o que podemos chamar de vocação, tá? Simples vontade de atender ao chamado que vem lá das profundezas e se instala e prevalece. Pois não existe a vocação para o piano, para o futebol, para o teatro, para a política.
Com a mesma força, evitei a palavra paixão, a vocação para a morte. A Lígia tem muitos lugares que sempre introduz uma reflexão sobre a finitude, tá? Porque a gente está condenado à morte desde que nasce, né? Então, essa vocação para a morte, todos nós temos, né? Vocar é chamar, né? Vocar, chamou, a morte te chama. Então, ela mistura a ficção com realidade, com a tendência da gente também a, né? Quem sabe, quem nunca teve vontade de morrer? Quando justificada, pode virar uma conformação. Tinha os seus motivos, diz o próximo bem informado. Mas e aquele suicídio que aparentemente não tem nenhuma explicação? Como é que pode, né? Quando aqui o Marcelo, o colega meu, explodiu o apartamento, marido da Tatiana, né? A mulher mandou o marido embora de casa, os dois tinham uma sociedade. Ele não tinha rentabilidade nem ela, era tipo uma padaria, assim, comércio de bairro, né? Fazia cerâmica. De uma hora para outra, ela falou assim, Marcelo, quero que você saia do apartamento, tá? Eu vou para casa da mamãe, vou vender. Tatiana, com 60 anos de idade, ficou na casa da mãe dela. 6 meses depois, o Marcelo emagreceu uns 20 quilos, estava um palito, aí pegou, comprou gasolina, explodiu o apartamento, se matou. Fui na casa do Márcio e falei assim, ô Márcio, você tem alguma coisa? Adel, o Marcelo não deixou nenhum bilhete. Se matou desse jeito aqui. Quando justificada, pode virar uma conformação. Tinha os seus motivos, diz o próximo bem informado. Mas e aquele suicídio que aparentemente não tem nenhuma explicação? O Marcelo não explicou. Para mim, estava falando, mas assim, rapaz, faz igual a Lígia, né? Rasga tudo, publica, você não sobrou nada para você, poxa. Você vai se matar alguém, suicídio, feminicídio, você vai agora ficar louco, começar a beber cachaça, vai morar com... Você não quer morar na casa do seu pai, sem renda, sem nada, com 60 anos de idade. Mas não precisa se matar por isso, né? E aquele suicídio que aparentemente não tem nenhuma explicação? A morte obscura que segue veredas indepassáveis na sua breve ou longa trajetória. Pela primeira vez ouvi a palavra suicídio quando ainda morava naquela antiga chácara que tinha um pequeno pomar e um jardim só de roseiras. Ficava perto de um vilarejo cortado por um rio de águas pardacentas. O nome... Se você não aguenta o mundo, a subjetividade sua é fraca, né? Você vai, né? Vai ficar no fundo desse rio. Onde também ficou o Coronel Morton, fazendeiro velho. Todos me pareciam velhos, que andava sempre de terno branco, engomado, botinas pretas, chapéu de abas largas e aquela bengala grossa com a qual matava cobras. Fui correndo dar notícia ao meu pai. O coronel encheu o bolso com pedras e se pinchou com roupa e tudo no rio. Meu pai fez parar a cadeira de balanço, acendeu um charuto e ficou me olhando. Quem disse isso? Tomei o fôlego. Me contaram no recreio. Diz que ele desceu do cavalo, amarrou o cavalo na porteira, foi entrando no rio e enchendo o bolso com pedra. Tinha lá um pescador que sabia nadar, nadou e não viu mais nem sinal dele. Que mistério, né? Meu pai baixou a cabeça e soltou a baforada de fumaça no ladrilho. Que loucura! No ano passado ele já tinha tentado com uma espingarda que falhou. Que loucura! Era um cristão e um cristão não se suicida. Ele não podia fazer isso, acrescentou com impaciência. Entregou-me o anel vermelho dourado do charuto. Não podia fazer isso. Deu aquela baforada de charuto, entregou o anel a ela. Enfiei o anel no dedo. Ah, não, parece que é o anel meu. Mas não é, mas era tão largo que precisei fechar a mão para retê-lo. Ou então é fantasia da cabeça da Lígia. Um anel imaginário. Mimoso veio correndo, assustado. Tinha uma coisa escura na boca e espirrava. O focinho sujo de terra. Vai saindo, vai saindo. Ordenei, fazendo com que voltasse pelo mesmo caminho. A conversa agora era séria. Meu pai, por que ele se matou? Por quê? Fiquei perguntando. Meu pai olhou o charuto que tirou da boca. Soprou de leve a brasa. Além de outras coisas, a história do pai da Lígia, tá? E ela criança falando do pai, né? Agora na velhice.
Se matou por quê? Fiquei perguntando. Meu pai, Brasa, muitos se matam por amor mesmo, mas tem outros motivos. Tantos motivos, uma doença sem remédio, ou uma dívida, né? Ou uma tristeza sem fim. Às vezes começa a tristeza lá dentro e a dor na gaiola do peito é maior ainda do que a dor na carne. A Lígia também é poeta, tá vendo? A narrativa não é aquela narrativa, né? A dor no peito é maior que a dor na carne. Se a pessoa é delicada, não aguenta e acaba indo embora. Vai embora, ele repetiu e levantou-se de repente, a cara fechada, era o sinal. Quando mudava de posição, a gente já sabia que ele queria mudar de assunto. Deu uma larga passada na varanda, apoiou-se na grade de ferro como se quisesse examinar melhor a borboleta rojante em redor de uma rosa. Voltou-se rápido, olhando para os lados, e abriu os braços, o charuto preso entre os dedos. Se matam até sem motivo nenhum. Um mistério, nenhum motivo. Repetiu e foi saindo da varanda. Entrou na sala. Corri atrás. Quem se mata vai para o inferno, pai? Ele apagou o charuto no cinzeiro e voltou-se para me dar o pirulito que eu tinha esquecido em cima da mesa. O gesto me animou. Avancei mais confiante. E bicho também se mata? Tirando o lenço do bolso, ele limpou devagar as pontas dos dedos. Bicho não, minha filha, só gente que tem coragem de se matar. Bicho não tem depressão, né? Bicho não tem angústia amorosa, né? A mulher do bicho não aparece grávida de outro marido, né? Essas coisas todas que levam o homem a querer se matar. Só gente? Eu perguntei a mim mesma muitos e muitos anos depois, quando passava as férias de dezembro numa fazenda. Atrás da casa grande tinha uma granja, e nessa granja encontrei dois amigos inseparáveis, um galo branco e um ganso também branco, mas com suaves pinceladas cinzentas nas asas. Uma estranha amizade, pensei ao vê-los por ali sempre juntos. Uma estranhíssima amizade, mas não é a minha intenção abordar agora problemas de psicologia animal. Lígia parece o Freud escrevendo, né? Ali parece o Freud, tá? Enfia no meio da ficção temas teóricos, né? Mas não vou estudar psicologia animal. Por que são um ganso com amigos inseparáveis, né? Um ganso, era o que mesmo? Um galo branco e um ganso. Dois amigos, né? E aí, Galo, a gente vai onde agora? É o seguinte, ó, eu tô pensando em ir lá no bar tomar uma cerveja. E você vai onde? Eu vou mergulhar no rio. Não quero saber de psicologia animal. Queria contar apenas o que vi. E o que vi foi isso. Dois amigos tão próximos, tão apaixonados. Ah, como conversavam em seus longos passeios. Como se entendiam na secreta linguagem de perguntas e respostas, o diálogo. Com os intervalos de reflexão. E alguma polêmica, mas com humor. Não surpreendi naquela tarde o galo rindo? Conta outra, Ganso. Pois é, o galo. Estava rindo, né? Ele se perguntava com maior frequência, a interrogação acesa nos rápidos movimentos que fazia com a cabeça para baixo e para os lados. A Lígia parece psicótica, né? Se for aqui, entregar essa análise dela aqui para um analista, ela tem uma estrutura psicótica, né? Porque, veja bem, ela está dizendo aqui que os animais conversavam, né? O ganso e o galo, né? Esses animais não conversam, então ela é doida. Acho que faltou o nome do pai, né? Lacan diria aqui o seguinte, eu acho que no sujeito aqui não apareceu, porque faltou o nome do pai, assim, ele não tem a metáfora paterna. Sim, mas ela tem altos delírios, ela não viu a morta lá? Conversa com o cachorro, manda o cachorro não contar nada para ninguém. Então, porque se você fala essas coisas no consultório, vem cá um pouquinho, você costuma ver isso sempre? Não estou falando de realidade, analista, eu estou falando de um romance que eu escrevi. Ah, tá, sei que era coisas reais. O Belchior que dizia que tinha alucinações, delírios com coisas reais, né? Quando ele fazia aquelas músicas dele. Então, ela tem um delírio aqui porque tem um ganso que é muito amigo, inclusive o galo ria, né? Isso que é interessante, ó. O galo estava rindo, né? Poxa, que legal. Então, o ganso respondia com certa cautela, parecia mais calmo, mais contido, quando abaixava o bico meditativo, quase repetindo os movimentos. O escritor literário ele tem a licença poética para falar à vontade, mas no consultório você tem sempre que ser realista, né? Mas a criança, quando ela pega um carrinho assim e faz voar no alto,
Tá vendo? Cabeça com o outro, mas numa aura de maior serenidade. Juntos, os dois bem serenos, né? Então, os dois tranquilos, enquanto que o pai ficou apavorado porque escutou falar da morte do amigo que suicidou-se entrando no rio. Juntos defendiam-se contra os ataques. Não é preciso lembrar que na granja travavam-se as mesmas pequenas guerrilhas da cidade logo adiante, a competição, a intriga, a vaidade e a luta pelo poder. Que luta! Essa ânsia voraz que atiçava os grupos, acesa a vontade de ocupar um espaço maior, de excluir o concorrente. Época de eleições? Os dois amigos sempre juntos, atentos. Eu os observava enquanto trocavam pequenos gestos. Gestos? De generosidade, nos seus infindáveis passeios. Então, você vai onde agora, Galo? Agora eu vou pegar uma galinha no quintal ali, tá? Você não vem atrás não, porque eu vou amar a minha galinha, né? Ah, entendi. Então eu vou dar um passeio lá. Depois se encontra, tá bom? Eles conversavam igual gente. Eu os observava enquanto trocavam pequenos gestos. Gestos de generosidade, nos seus infindáveis passeios pelo terreiro. Olha aqui esta minhoca. Sirva-se à vontade. Vamos, é sua. Pega. Então não tinha briga política, né, que ela acabou de falar em cima. Dizia o Galo a recuar assim de banda, a crista encrespada, quase sangrando no auge da emoção. E o Ganso, mais tranquilo, um fidalgo, né, afastando-se todo cerimonioso, pisando nas titicas como se pisasse em flores. Sirva-se você primeiro, agora é a sua vez. E se punham tão hesitantes que algum frango insolente, arvorado a juiz, acabava se metendo no meio e numa corrida desenfreada levava no bico o manjar. Mas nem o Ganso, com seus olhinhos redondamente superiores, nem o Galo flamante, nenhum dos dois parecia dar maior atenção ao furto. Sociedade dos animais aqui, né? Psicologia animal. Ela não ia fazer não, mas ela fez na psicologia animal aqui, né? Ela deu voz aos humanos aos animais, né? Isso chama-se fábula, né? Fazer os animais falarem e se comportar igual a gente é fabulação. Alheios aos bens terreirais, desligados das mesquinharias de uma concorrência desleal, prosseguiram o passeio no mesmo ritmo, nem vagaroso, nem apressado, mas digno, ora minhocas. Grandes amigos, hein? Comecei certa manhã com o granjeiro que concordou, tirando o chapéu e rindo. Eles comem aqui na minha mão. Foi quando achei que ambos mereciam um nome assim, de acordo com suas nobres figuras, e ao Ganso, com aquele andar de pensador, as brancas mãos de penas cruzadas nas costas deu o nome de Platão. Olha o Platão aqui. Ao Galo, mais questionador e mais exaltado como todo discípulo, dei o nome de Aristóteles. A Lígia aproveita as aulas de filosofia que ela teve na faculdade de Direito, né? Para batizar os animais. Até que um dia, também entre os bichos, né, aconteceu, houve o grande jantar na fazenda, do qual não participei. Ainda bem, quando voltei, vi apenas o Galo, Aristóteles, a vagar sozinho e completamente desarvorado, os olhinhos suplicantes na interrogação, o bico entreaberto na ansiedade da busca. Onde? Cadê meu amigo Ganso, Platão? Aproximei-me e ele me reconheceu. Cravou em mim um olhar desesperado. Mas onde ele está? Fiz apenas um aceno. Comeram o Platão, né? Fiz apenas um aceno, ou cheguei a dizer-lhes que esperasse aguenta um pouquinho, rapaz. Daqui a pouco o Platão aparece. Ia perguntar ao granjeiro, mas aquele Ganso, amigo do Galo, para que prosseguir de que vários detalhes, tá? Aí ela muda o tom, né? Chegou o cozinheiro lá de fora, veio ajudar na festa, começou a contar ao granjeiro, gaguejando de emoção. Eu tinha saído, fui aqui na casa da minha irmã, não demorei muito, mas esse tal de cozinheiro ficou apavorado com medo de atrasar o jantar e nem esperou. Escolheu o que quis e na escolha acabou levando o coitado. Cruzes. Agora esse daí ficou sozinho e procurando outro feito tonto. Só falta falar esse galo, não come nem bebe, só fica andando nessa agonia. Meu amigo foi jantado, gente. Poxa vida, né? Mesmo quando canta de manhãzinha, me representa que está rouco de tanto chorar. Foi o Banquete de Platão, porque tem um livro chamado O Banquete, né? Do Platão, né? Onde ele fala... Bom, é um livro da filosofia. Foi o Banquete de Platão. Pensei meio nauseada com um miserável trocadilho. Deixei de ir à granja, era insuportável ver aquele galo defiando na busca obstinada, a crista murcha, o olhar esvaziado. Então ele sentiu a morte, tá?
E o bico, aquele bico tom tagarela, agora pálido, cerrado. Mais alguns dias e foi encontrado morto ao lado do tanque onde o companheiro costumava se banhar. No livro do poeta Mayakovsky, matou-se com um tiro, há um verso que serve de epitáfio para o galo branco. Comigo viu-se doida a anatomia, sou todo um coração. Terminar por aqui hoje, tá? 2 continhos rápidos, né? Esse divertimento nosso, que ali já vai dizer então depois, me leiam, não me deixe morrer, né? Quis mostrar como é que você consegue ir tocando a vida nas horas vagas, publicando a sua arte quando você quer, né? Não tem ninguém que impede. O Kelvis mandou um recado aqui no privado, dizendo que estava vendo a live, minha mãe proibiu. Não irei participar das lives. O rapaz tem 30 anos de idade, a mãe cuida como se fosse uma criança, né? Medo de ser orientado, talvez. Ou... Interessante como que a situação da mãe, né? O controle do filho. Trabalha na Droga Raia, ele disse, né? Em São Paulo. 12 anos já. 30 anos de idade, faz um curso de tecnólogo em química. Mas a mãe controla como se fosse uma criança de 5 anos. Desculpa, não vou poder participar das suas lives. Mamãe proibiu. E ele respeita, né? Está sendo gravado, mas não vai... Enfim, qual o problema, né? Está sendo gravado, mas está sendo falado também, né? Ele está dizendo que não pode, a mãe proibiu e pronto. Daqui a pouco é proibido até falar isso aqui na live, né? O rapaz foi aceitar o convite, né? Agora está tentando fazer... A mãe está tentando ver se enquadra ele com exame, né? Assim, é possível que nem não seja tão fácil você obter um laudo, né? O governo também não é doido, né? E os médicos também, se eu resolver pegar um laudo para me aposentar recebendo grana do governo, o médico, né? O INSS tem lá as perícias dele, né? Manda o cara aqui que eu vou conversar com ele, ver se ele está com esse quadro mesmo. Não é tão fácil assim você obter um laudo, né? Obter é fácil, validar é que é difícil, né? A perícia médica vai... Mas é esse o quadro que nós vivemos. Na sociedade nossa, né, a gente vê a loucura da Lígia, sendo narrada aqui em ficção, né? Um rapaz que vive uma loucura na realidade. Quanto que uma pessoa assim vai conseguir ter autonomia, né? Para transformar o que ele vive numa liberdade dele mesmo. Não consegue nem participar de... Mãe, eu quero ficar na live, dá licença. 30 anos de idade, poxa. Mas será que ele tem essa consciência? Eu perguntei, eu queria, em público, assim, é melhor ele falar por conta própria do que eu mesmo perguntar, né? Eu não fiquei questionando. Quase eu perguntei, mexe com dinheiro? Porque quando é uma instituição que faz só, como é que chama, emprego social, eles põem atividades que não têm responsabilidade nenhuma, guardar caixa, né? Repor mercadoria na prateleira, observa depois se botou certo, né? Repositório, funções que não... Mas o que me parece que na linguagem, Ellen, ele tem total flexibilidade para falar, escrever. Sim, né? Pelo que ele fala, né? Sim, o português ele entende, né? Autonomia ele tem, né? O português ele entende, porque a emancipação é, primeiramente, a conquista da linguagem, né? Primeiramente, mas não é suficiente, não. Não. O Freud era autista, né? Ele não sabia que a imagem era um problema para o ser humano muito maior do que as doenças. Quando ele descobriu isso, ele saiu do autismo dele. Então, tanto esse rapaz, assim, está dominado por uma situação, tem a linguagem, mas ele não conseguiu questionar, né? Porque aqui era o espaço para isso, né?
A gente também não pode entrar dessa maneira assim na vida privada do outro, porque você não pega um filho seu e bota dentro do consultório do médico, do analista, para fazer análise. E vai sair correndo. Nem um parente pode fazer isso, só faz quando quer, né? Se mandar alguém fazer análise ou mandar no AA porque bebe cachaça, ele não vai, né? A pessoa tem que querer. O básico, número um, é ter a linguagem para você questionar. Mesmo assim, ela não é suficiente, porque tem um aparato externo que você tem que vencer esse aparato, né? Protecionista ou medo interior, né? A situação humana é complexa, tá? Muito complexa, né? Até um garotinho começar a falar as primeiras palavras já é uma luta. Aquele que adquiriu a linguagem, sabe falar um monte de coisa, sabe andar de ônibus, sabe ir sozinho, voltar, dar troco, pegar o dinheiro, reconhece a realidade, ele ainda está numa redoma protetora que ainda tem muita coisa, né? E hoje a gente escuta falar ainda que a sociedade patriarcal, machista, a mulher pode fazer tudo, né? Ninguém impede. Mas ainda diz isso, que é sempre uma tutelada, né? Sempre uma tutelada, porque a questão do feminismo parece que bateu num ponto agora insolúvel, porque assim, a mulher vai sempre ter medo de andar à noite no morro escuro sozinha. Isso não é sociedade machista, é a violência social natural e o medo interno dela de um estupro, né? Então, essa compreensão de realidade, se tivesse o Jair aqui hoje, ia ser não, Adelma, é porque você não tem a pele negra, é porque você não é mulher, Adelma. Eu ia começar a entrar para o discurso ideológico. Nós evitamos isso, né? Porque aqui entrou um rapaz com 30 anos, que não é mulher, não é negro, no entanto, está com seus problemas humanos aí, que assim, uma dominação que ele não consegue escapar dela, tá? As nossas lives vão ficar gravadas, e é bom que esse material fique do conhecimento público, não é ruim não. Lídia foi maravilhosa esses textos, lembrei de várias obras de Machado, como Quincas Móveis e Seu Cachorro, Bentinho Atrás da Porta, isso aí, perfeita observação, quer dizer, ela mistura, tá vendo? Ela trouxe o Bentinho Atrás da Porta, trouxe o cachorro, né? Bom, gente, a leitura é essa, né? Eu fico aqui no monólogo, é cansativo. Se vocês comentam, ajuda também, viu? Senão, hoje tem a Clarice, tem a Margarete, né? Acho que bateu um cansaço mesmo. Ah, é? E são 2 contos, então daí ficaram informações paralelas, mas tem uma coisa assim que me chamou um pouco a atenção quando falou dos ossos e tal, né? De juntar, os ossos foram se juntando nessa passagem do conto que você leu. E isso daí me remeteu, acho que tem uma passagem na Bíblia, né? Que tem uma passagem assim, né? Onde foi juntando os ossos, a carne, os nervos, e não sei o quê, alguma coisa assim. E a questão de dar nome aos animais também achei bem interessante. E também, eu não sei, a Lígia, ela não era religiosa, né? Mas ela tinha uma fé em Deus, não tinha? Então, ela, nas entrevistas de televisão, ao vivo, como mulher, né? Agora, ser humano da sociedade, ela diz que não... Ela não fala claramente, porque não pode falar essas coisas, mas ela diz que era transmigração, estava na reencarnação, né? É fora do cristianismo, então, tá? Ela tinha uma desconfiança, assim, com relação ao céu, né? À morte, viver outra vida. Era mais um... Mas era bom ver a entrevista, ela falando pessoalmente, não... Aqui tem a Ranusa, que de vez em quando emite suas opiniões, né? Gostou da leitura, Ranusa? Você acompanhou? Deu para acompanhar? Agora eu vou fazer o questionário, hein? O professor vai perguntar quem está prestando atenção na aula. As crianças têm que falar assim, está prestando atenção na aula? Loucos por literatura estava atento, que escreveu observações aqui, parece que não estava dormindo, não.
Vamos lá? Encerramos, então? Esqueci. Opa, Tem alguém acordado nessa leitura que você se esconda? Hein, Melk? Tem alguém Isso, acordado Adelmo. nessa leitura? Ou será que estão todos? Ô, Adelmo, hoje eu tô um pouco dopado de remédio. É Me mesmo? releva. Análise concluída. Boa noite a todos. Valeu, Pedro. Obrigado pela Quase terminando o duplo. Hein? Estou quase terminando o livro O Duplo, de Dostoiévski. A gente está pensando em ler esse livro, tá, Margarete? É, você que me recomendou. E aí eu já estou quase acabando. Que bom. Apenas fiquei Acho ouvindo. bacana, viu? Tem muito. Obrigado. Acho que vai ser muito bom esse livro. Entendi. Aí você pode trazer os comentários. Esse que hoje, eu botei hoje no site, lá no grupo, para distribuir, porque essa digitalização, eu adquiri o livro, né? Está aqui comigo o livro, porque esse livro não tinha na internet. Aí eu... Ô, Adelmo, Sim, fala. você já estudou a autobiografia do Descartes, né? O Discurso do Método, correto? Já. O que você acha de estudar a autobiografia do Nietzsche também? Pra gente ver um pouco da megalomania dele. Aqui está o livrinho, ó, Invenção em Memória. Fininho, bastante fininho. Tem 120 páginas. Tem uma foto bonita da Lígia. Como chama? Invenção em Memória. Esse livro aqui, né, que nós estamos lendo, adquiri no sebo, tá? Tem a dedicatória aqui, né, de o nome da pessoa. Alcione Borges, que é usado, né, compra na estante virtual. Aí pedi para digitalizar, transformar em PDF. Chegou, né? Aí eu tava... Fiquei curioso com esse livro, adquiri o livro, mandei digitalizar, transformar em PDF para distribuir para a gente ler em grupo, né? Então tá, pode mandar. Vou mandar, é. Eu não mandei antes, por isso que está atrasado. Chegou agora, né? Antes de ontem. E aí eu vou postar no grupo o link. Aliás, já pus lá, né? Pode ir para ir lendo. Mas o duplo que você mencionou, a gente postou tem uns 15 dias atrás, um mês, mais ou menos. Isso. A Margarete é fera para leitura, assim, ela pega e lê mesmo, assim. É bom que quando o leitor lê antes, facilita a compreensão, né? Muito. Isso aí. Então Então, tá, boa noite a todos. boa Tchau. noite. Encerrar a gravação, né? Boa noite, Adelma, e boa noite a todos. Muitíssimo obrigada. Boa noite, Clarice.